você. Vamos lá então com o técnico Fernando Seabra. Vamos lá então. Professor Fernando Seabra, boa noite. Por que o Cruzeiro já não volta com a mudança, por exemplo, do Lautaro no lugar do Wallace, que teve um primeiro tempo ruim? E por que tirar o Matheus Henrique naquela ocasião, que era um momento que parecia que também era o que estava mais dando dinâmica à equipe, que teve esses dias de pausa, né, de descanso? E aí o questionamento é por que não teve mais treino e teve 5 dias aí, pelo menos, de folga para os atletas nesse meio do caminho também. Queria que você falasse sobre esses assuntos. O Matheus Henrique pediu para sair, tá certo? Então, entre o tempo da gente tomar a decisão de quem entra no lugar dele, fazer a troca, ele ainda conseguiu na superação, porque ele estava muito cansado, fazer algumas boas jogadas, mas ele pediu para sair, né? No intervalo a gente optou por fazer uma mudança da estrutura para tentar segurar a linha de 5 deles com 3 jogadores e ter um 3 contra 2 no interior do meio campo. Então, ao invés de trocar um jogador, a gente veio com uma outra proposta, né? E ainda assim a equipe até teve alguns momentos que parecia que a proposta ia encaixar, mas muita descontinuidade, né? Muitos erros, sofrendo com contra-ataques, e nós chamamos o Lautaro para fazer a troca. O Lautaro estava esperando no meio do campo quando a gente sofre o gol, então a gente já tinha optado por fazer a mudança. Nem sempre a gente precisa trocar no intervalo um jogador que não está bem na partida. A gente também pode dar a instrução, o feedback, a orientação, e muitas vezes a solução também a gente pode experimentar algo coletivo, como é o que foi hoje, né? Diferente, por exemplo, do jogo contra o Atlético Goianiense, que tinha um aspecto físico de desgaste muito grande naquele momento do próprio Wallace. Nesse momento não, ele estava fisicamente em condições de seguir na partida, e nós buscamos achar outro tipo de solução. Os jogadores tiveram 8 jogos em 28 dias. Nós demos 3 dias de folga, que é importante para cada um ver sua família, tirar o desgaste mental daquele momento que estava vindo, e fizemos um ciclo de 3 dias de treino. Depois desses 3 dias de treino, nós demos a folga no domingo, e depois nós treinamos de segunda até hoje, tá certo? Então, na verdade, foram só 3 dias de folga contínuos, e se a gente faz direto a preparação sem a folga do domingo, fica muito mais difícil da gente controlar a própria carga desse microciclo, e a gente pode chegar no jogo sem estar recuperado. Então a gente optou por aquele momento ter esse 1 dia, 3 dias de estímulo 1 dia, e depois fizemos 3 dias de estímulos com carga crescente, e aí a preparação dos últimos 2 dias foi baixar a carga para preparar para o jogo, e porque a sequência também, que vem na seguida, um jogo muito importante de quinta-feira. Então os critérios foram esses. Seabra, hoje o São Paulo ele entrou com um time reserva, né? Teve menos tempo até de preparação do que o Cruzeiro, praticamente aí 2 dias, o Cruzeiro 14 dias. Você acabou de explicar essa questão também das folgas, enfim. Agora eu queria saber de você o seguinte: por que hoje o time entrou tão abaixo? Porque o São Paulo praticamente foi superior a maior parte do tempo. E mais, o Cruzeiro aí, quando ele não tinha o material humano que, por exemplo, você tem hoje, esses reforços que chegaram, Caio Jorge, Matheus Henrique, Wallace, enfim, o Cruzeiro parecia que jogava melhor. Com a entrada desses reforços, que esperava-se que o time fosse apresentar um futebol melhor, mais seguro, a gente não tem visto isso. Obrigado. Bem, o elenco do São Paulo é muito qualificado, né? Existia uma desvantagem caso ele repetisse a equipe que jogou contra o Atlético Mineiro, uma desvantagem física muito grande. Então a estratégia deles foi colocar um outro time inteiro. Então provavelmente eles não tiveram só esses 2 dias, isso já era uma coisa que estava sendo preparada antes, tá certo? Então esses jogadores já foram treinados, e o plano de jogo para jogar com a gente já estava pronto. Um fator que causou um pouco de dificuldade para a gente no início do jogo foi a questão da linha de 5, né? Era algo diferente que a gente não esperava para esse jogo, e tínhamos vantagem no interior do meio campo. Em alguns momentos conseguimos usar
Conseguimos chegar em situação de linha de fundo, mas o São Paulo defendeu muito bem a área e faltou a gente pesar um pouco mais a área para tornar aquelas chegadas que a gente teve algo efetivo que ameaçasse o gol do São Paulo. Além disso, a equipe do São Paulo nos gerou dificuldade com o jogo de bolas longas e duelos que colocou durante o primeiro tempo. Então, muitas vezes acabou empurrando a gente para trás com bolas longas, né? Algumas saídas foram no chão, dessas, uma parte delas a gente neutralizou, outra parte eles conseguiram empurrar a gente para trás, mas eles foram muito felizes no jogo de duelo que eles propuseram. Tiveram algumas vantagens e isso acabou lhes dando uma parte do domínio aí do jogo no primeiro tempo. E também algumas chegadas agudas dentro da nossa área, que geraram finalizações de canto, que foram muito perigosas, né? Então, acho que muito mérito em função do adversário ter preparado durante o período 2 planos de jogos diferentes e ter vindo com o time também descansado, né? Isso tornou o jogo, do ponto de vista físico e anímico, igualado, porque ao mesmo tempo são jogadores que também estão disputando um espaço e uma posição para depois jogar a sequência da competição e da própria Libertadores lá, né? Seabra, o Cruzeiro vinha mal antes dessa parada. O último jogo bom do Cruzeiro foi contra o Botafogo. A torcida cobrava muito isso. Venceu o Atlético Goianiense, precisava vencer. Você frisava muito sobre essa parada, que o Cruzeiro precisava dessa parada. Está chegando momentos decisivos. Tem jogo importante contra o Libertad, tem a sequência do Campeonato Brasileiro. Hoje, tirando o Cássio, todo o time foi muito abaixo, sem criatividade, e o ataque não funcionou. Como que trabalhar para essa sequência pesada de jogos que são importantes? E queria que você falasse sobre as vaias que a torcida teve gritando seu nome no final do jogo. Eu tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. Acho que é isso. O time não foi bem coletivamente, nem individualmente. Eu estou à frente do processo e eu me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade de jogo melhor para a torcida. Dou toda a razão para a torcida nesse sentido. A outra parte da pergunta? Como trabalhar. Nós também tivemos nesse período aí uma entrada progressiva de alguns jogadores nos treinos, né? Então o Veron voltando de lesão, o Lautaro voltando de lesão, depois o Lautaro teve um aspecto pessoal que ele acabou também iniciando a semana sem fazer 2 sessões. Então nós iniciamos com aqueles jogadores que estavam com um lastro maior, tá certo? E aí vamos ter o acréscimo desses jogadores que também hoje retornaram e conseguiram ter alguns minutos para ganhar ritmo de jogo, que vai ser importante para a gente. Então esse é um ponto que nós vamos ter a nosso favor, que é a inserção desses jogadores. Além disso, é trabalhar em cima daquilo que aconteceu de bom e de ruim hoje, associar com aquilo que a gente já tinha visto de bom e de ruim nos treinamentos e fazer o processo de dar as informações, dar o feedback, fazer as correções e trabalhar para melhorar no próximo jogo. Ô Seabra, você falou dessa linha de 5 do São Paulo que acabou, de certa forma, surpreendendo um pouco o Cruzeiro. Você teve um intervalo ali para poder pensar, já que no primeiro tempo o Cruzeiro não foi bem, né? O São Paulo foi superior ao Cruzeiro nesse primeiro tempo. Acho que no intervalo não seria talvez o melhor momento, esperou... Não, na verdade, quando a gente viu a escalação deles, a gente já sabia que seria, né? E aí, antes de ir para o aquecimento, a gente já fez o ajuste de algumas coisas que a gente tinha que tomar cuidado e aproveitar. Então, a gente conseguiu, em alguns momentos, aproveitar o espaço por dentro no primeiro tempo. Algumas coisas aconteceram. Mas principalmente o lado direito dele estava conseguindo abordar as nossas recepções por fora e roubar a bola de frente, sair em contra-ataque. E aí, no intervalo, a gente mudou justamente isso. Voltou com a ideia de ter o Matheus aberto de um lado, o Vitinho do outro, para segurar essa linha de 5 e ter a vantagem de 3 contra 2 no interior do meio campo. Então também foi colocado. Como eu disse, a proposta em alguns momentos pareceu que ia funcionar, só que a gente começou a tomar muito contra-ataque e eu já fui fazer a alteração do Lautaro, acabamos tomando o gol. Se você tivesse uma continuidade na pergunta, pode ficar à vontade. Valeu. Boa noite, aqui.
Você, em algumas oportunidades passadas, falou sobre essa questão do tempo de treinamento, né? Que o Cruzeiro precisava de mais tempo para poder implementar jogadas, principalmente depois desse mês ruim que teve. E agora teve esse tempo, mas o time não conseguiu jogar bem. O que explica não jogar bem mesmo com esses 10 dias de treinamento? E também o que fazer para que isso não se repita a partir de agora? Obrigado. Precisamos dar continuidade no trabalho, analisar o que foi o desempenho, analisar o jogo, fazer as correções, tanto dos aspectos coletivos também quanto dos aspectos individuais, para que a gente consiga apresentar uma qualidade de jogo melhor, um jogo mais ajustado, né? Então é nesse sentido que a gente tem que fazer. A gente esperava também que com esse tempo tivéssemos uma evolução em vários aspectos, mas conforme eu disse antes, existe um adversário que também se preparou bem, que também tem qualidade, e acabou trazendo problemas para a gente, que a gente demorou um pouco para ter as respostas durante o jogo. Seabra, boa noite. Até voltando na pergunta do colega aqui a respeito daquele jogo do Botafogo, a gente pergunta isso porque foi o último jogo que o Cruzeiro de fato jogou bem, de fato dominou o adversário. O que fazer para o Cruzeiro ter uma atuação pelo menos parecida com aquela? De lá para cá foram 8 jogos, né? O Cruzeiro no Brasileiro apenas ganhou do Atlético Goianiense, que era o último colocado. O que fazer, o que você pretende fazer para o Cruzeiro voltar a ter um rendimento pelo menos parecido com aquele último jogo contra a equipe do Botafogo? Aquele jogo também foi um jogo difícil. O Botafogo também teve chances claras de gol. O Cássio também fez uma grande atuação. Mas, sobretudo, nós tivemos mérito em encontrar as vantagens na fase de construção para quebrar a pressão do Botafogo, e aquilo gerou oportunidades para a gente. Hoje nós tínhamos uma vantagem clara na saída no início do jogo e nós não enxergamos e não utilizamos da forma como poderíamos utilizar. Então a nossa saída ela acabou, ou a gente era neutralizado, ou usava uma bola longa no fundo do campo e transferia a pressão, subia a pressão contra o São Paulo, ou a gente conseguia com muito esforço, de uma forma não limpa, de uma forma suja, perdendo e recuperando, fazer a construção. Isso também aconteceu em alguns momentos em outras partidas. Se vocês forem lembrar, o primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, a gente teve uma dificuldade semelhante, tá certo? Então, é um processo que, para fazer esse jogo, que a gente não vai pôr a bola em disputa o tempo todo, que a gente vai querer quebrar a pressão do adversário para gerar ataques com critério e com vantagem, a gente tem que ser capaz sempre de enxergar os espaços e os jogadores que estão livres, e isso estava claro no primeiro tempo. Hoje a gente não teve tanta facilidade. Contra o Botafogo tivemos. Seabra, você perdeu o Arthur Gomes, o Lautaro retornando agora, o Gabriel Veron também na mesma performance. Até que ponto faz falta para o seu estilo de jogo um jogador de lado de campo que pode desequilibrar no 1 contra 1 ou na velocidade para atacar as costas dos defensores? Hoje, por exemplo, não tinha nenhum, até inclusive não tinha também o Barreal. Sim, esse é um aspecto importante porque condiciona muitas das nossas escolhas de como jogar, né? Então a gente, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, de um lado do campo usou o Barreal dando amplitude no ataque, e do outro lado o William. Mas já é uma situação que nem sempre é possível o lateral conseguir atravessar todas as linhas, né? E abrir como um ponta, né? No 3-2-5 que a gente foi fazer no início do primeiro tempo do outro jogo. O Lautaro é um jogador que pode fazer a ponta, mas ele é mais um segundo atacante de movimentação, né? Então depois a gente também buscou fazer um duplo 9. No final do jogo acabamos utilizando de novo o Pereira flutuando por dentro e o William subindo desse lado, e aí colocamos o Veron por fora do lado esquerdo para fazer combinações com o Marlon. Então realmente esse é um ponto que, com essas saídas, a gente perdeu um pouco de opções de jogadores para fazer essas jogadas. Nós temos os meninos da base para ir inserindo e, quando for oportuno, colocar. O Kenji infelizmente teve uma lesão, acho que não vai ter um retorno tão rápido, embora também não seja de uma gravidade importante, e precisamos ir preparando o Tevez para ser uma opção de um jogador que é capaz de fazer esse tipo de situação.